Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o Thiago Carpini, nosso técnico, já se pronunciou, já apareceu após o grande feito, o título da Supercopa do Brasil e tem mostrado para nós que os dias do São Paulo daqui para frente serão cada vez melhores, cada vez mais promissores. É aquilo que eu falo para vocês. Pode, né, dar tudo errado, não é garantia que nós ganhamos, que nós vamos ganhar a Libertadores, ou que nós vamos ganhar um brasileiro, ou que vai ganhar de novo a Copa do Brasil. Mas o trabalho que vem sendo desenvolvido, o trabalho que vem sendo desempenhado dos atletas, né, o elenco inteiro do São Paulo, a diretoria e a comissão técnica é simplesmente espetacular. E agora, nós não vamos aceitar simplificar o trabalho do Thiago Carpini, que vem fazendo coisas simplesmente fantásticas à frente do comando técnico de São Paulo. Um técnico novo que chegou precisando se provar e tem se provado. Nós vimos o Carpini muito mais. Olha que coisa legal, olha que coisa interessante. Nós vimos um Carpini muito mais light, né? Muito mais despreocupado com alguns jogos do Campeonato Paulista, o que teria dado uma certa. Eu, particularmente, fiquei um pouquinho preocupado. Falei, putz, será, né? Carpini, mas o São Paulo não tá jogando nada, teria que ter feito mais contra o Mirassol, por exemplo, ou contra a Portuguesa. Exemplo, tá? Por conta do nível dos times muito abaixo, do elenco muito abaixo, mas deu pra ver que o Carpini estava literalmente tirando o pé e mesmo assim conseguiu bons resultados. Aí acontece que quebrou o tabu contra o Corinthians de forma que não deu graça ao jogo e ganhou do Palmeiras e foi campeão em cima do Palmeiras, nosso freguês. Um jogo em que o São Paulo não jogou de forma espetacular. A gente sabe, é difícil jogar contra o Palmeiras, um time que se recua demais. O São Paulo não jogou, né, o que a gente esperava, o que a gente queria ver, mas é uma final. É um jogo nervoso, é um jogo difícil. Tem todos os elementos. Acontece que o São Paulo voltou com o título e o Palmeiras, nós estamos falando que não é o futebol que a gente esperava do São Paulo, mas o Palmeiras jogou menos ainda. O Palmeiras não aplicou, o Palmeiras não deu peso. Nós não ficamos em, acho que em um ou dois momentos do jogo que a gente ficou um pouquinho preocupado com o gol do Palmeiras. Então, o que o São Paulo vem fazendo é simplesmente espetacular. Jogamos a final sem o Lucas. Luiz Gustavo nem entrou. E olha o time do São Paulo. Olha o que esse elenco vem fazendo. É simplesmente espetacular. Não é. Nós temos que valorizar o Thiago Carpini de novo, galera. Independente do que vai acontecer daqui pra frente, o trabalho é bom. Independente se vai dar certo ou errado, o trabalho é bom. Ele aparece muito coerente. As falas, então, dele, né? Quando ele aparece falando, ele é muito articulado, o que é legal, né? Ele é articulado, ele tenta ser. E ele falou uma coisa que me pega, assim, de uma forma muito boa. Que ele fala, eu me atualizo, eu olho o futebol moderno, o novo futebol, mas eu gosto de uma pegada mais antiga. A gente vê que o Carpini, ele não tenta inventar muito. Não estou falando o que ele faz é arroz e feijão, que ele faz o fácil, não tem nada fácil no trabalho que ele faz. Tanto que nós vemos o mesmíssimo elenco, um formato de jogo, a mesma tática, basicamente, a mesma escalação, basicamente, do Dorival, mas já um formatinho diferente do Carpini. Então é muito legal o que vem acontecendo. Vão comentando o que vocês acham sobre isso. E o Carpini falou do Rames Rodrigues, né? Falou que o Rames tem um problema crônico, né? Um problema físico, e dando a entender que é por isso que não joga. Nada com o que o Carpini falou, tá? Eu não acredito e a não entrada do Rames, o Rames não ter ido viajar, eu isento completamente a comissão técnica do São Paulo. Já falei, já trouxe isso aqui antes pra vocês. Acontece que a situação do Rames no São Paulo, já tinha falado pra vocês que era muito difícil, né? Muito difícil muito difícil o Rames jogar pelo São Paulo novamente. Quem me acompanha aqui sabe. Falei isso aqui pra vocês. Muito difícil o Rames fazer mais algum jogo pelo São Paulo. Falei, se fizer, vai ser um jogo do Paulista. Vai ser algum jogo do Paulista contra um time de menor expressão pra falar que entrou. Agora, muito provavelmente o Rames não jogará mais pelo São Paulo. Eu queria que essa história fosse diferente. Rames muito provavelmente não jogará mais pelo São Paulo. A informação, a notícia que nós temos é de que o São Paulo irá haver uma rescisão amigável. E aí a gente cai naquela parada que eu já falei aqui pra vocês também. Que eu falo pra vocês. Enquanto não me mostrarem um contrato, enquanto eu não ver a folha do contrato do Rames com o São Paulo, eu não acredito em nada do que for falado.
Em relação à multa, se é que tem, em relação a salário, eu não acredito em uma palavra que tragam do Rames Rodrigues de São Paulo, independente de quem tá falando, independente de quem tá certo ou quem tá errado, quem deixou de fazer, quem fez, independente. Porque agora chegou num nível, chegou num momento em que nós não sabemos nada. O Rames Rodrigues ele é uma das contratações mais polêmicas da história do São Paulo, talvez, né? Porque é um cara que nós imploramos, suplicamos por um jogador do nível do Rames, no perfil do Rames, né? A gente não sabia que era o Rames. A gente falava, precisa de um 10 articulador. Cadê o 10? Cadê a cabeça pensante do time? Né? Nós viemos de Igor Gomes. A gente tava vindo naquele momento de Igor Gomes. Já tinham passado outros jogadores também que, pelo amor de Vitor Bueno, chegou a jogar de meia, depois foi para atacante. Umas coisas assim que você falava, não é por... Um pouquinho antes, Nenê, Diego Souza, tudo bem, Diego Souza é um pouquinho mais avançado, mas a gente tava ali, Cueva, a gente recorreu ao Cueva, depois veio o Valdívia um pouco... Então a gente tava escaldado de jogador patético. Tudo bem, o Nenê e o Diego Souza, alguns aí, Michel Bastos, jogaram bola, foram boleiros. Mas estou falando de jogadores patéticos pelo que fizeram no São Paulo, pelo que entregaram, sabe? Um escárnio, cagando pro São Paulo. Desculpa o palavreado. Mas era isso. Então a gente implorava por um jogador nessas características que fosse um meia, um clássico 10, habilidoso, que soubesse jogar bola. Aí chegou um cara que excede as expectativas, que é o Rames. A gente falou, fechou, chegou junto com o Lucas. Acabou, entreguem os canecos, né? Entreguem todas as taças. Porque olha a chegada do Lucas, o que faz com o São Paulo. Já meio que resulta na Copa do Brasil, né? Não dá. É injusto com o elenco chegar e falar que dependeu do Lucas, mas assim, todo o elenco tá de parabéns da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Mas o Lucas, a gente sabe que a energia, ter esse cara no elenco muda tudo. A gente sabe que futebol funciona dessa forma. E aí, com a chegada do Rames, que foi a contratação, se não foi a mais polêmica, foi uma das mais polêmicas pelo São Paulo, pelo tamanho do jogador, pela fama, pela forma como veio e o momento também. Aí a gente falou, beleza, né? Vai rolar. Mas agora não dá pra falar o que aconteceu. Essa não viagem dele pra Belo Horizonte me dá uma má impressão, porque independente se o cara joga ou não, eu quero ver o cara junto com o elenco, né, vestindo a camisa do São Paulo, mesmo que ele tá machucado, independente, viaja com o elenco, abraça os caras, comemora com o time, né? Agora a gente não sabe o que rolou, se a diretoria prometeu alguma coisa e não cumpriu, se ele brigou quando tinha comissão técnica, aí brigou com a diretoria. Quem tá certo, se o São Paulo agiu de forma legal com o Rames, ou se o Rames realmente pisou na bola, agora nós não sabemos de nada, porque não tem transparência nenhuma nessa história. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, gente, é isso. Eu quero que vocês comentem. Eu lamento pelo futebol, tá? Não sei se o Rames estava tão afim agora, ou o Rames pode estar completamente limpo, o São Paulo pode ter pisado na bola. Nós não sabemos. Eu lamento do Rames não jogar pelo São Paulo por causa de futebol. Falando único e exclusivamente de futebol. Que é um cara que tem muito potencial, nós já vimos, né? Aí a gente vê o time voando, com o belo trabalho do Carpini, pra mim o Rames poderia render muito mais no São Paulo, coisa que não aconteceu e não vai nem acontecer, muito provavelmente. Mas vamos comentando sobre isso. E galera, nós aqui, a família coletiva do Tidico, nós estamos de parabéns, né? Nós começamos aqui falando do Di Maria, vocês abraçaram a ideia junto comigo. Eu falei, e aí, São Paulo? Gente, na moral, nós estamos falando isso aqui faz mais de mês. E o Di Maria, não interessa, o cara vai ficar livre do Benfica. Como é que fica a situação do Di Maria? São Paulo não tá precisando? Porque nós vimos chegar... Tudo bem, o Rames é um cara tipo Di Maria, tô falando não o futebol, mas a grandeza, né? Fama, tudo. Jogou Champions, pra mim o Di Maria é mais jogador que o Rames, mas grande também. Só que nós vimos outros jogadores de Champions chegarem no São Paulo e já tem uma diferença. Rafinha, tem que ser ressaltado o que o Rafinha faz pelo São Paulo, é simplesmente impressionante. Lucas e agora o Luiz Gustavo. Então o Di Maria, além de ser um jogador... A informação, tá, galera? A informação agora é que parece que a diretoria, de forma muito legal, assistiu os vídeos aqui no canal, porque nós começamos essa história. Eu acho muito legal, né? Se é que foi isso. Acho curioso. Mas a informação que chega é que o São Paulo monitora a situação do Di Maria. São Paulo está de olho no Di Maria podendo fazer proposta. O que é muito plausível, porque o São Paulo paga
fortunas, né? Pagava, se eu não me engano, 1,5 milhão para a comissão técnica do Dorival. Eu não tô mensurando valores, quem merece, o que não merece. O Rames eu não acredito, mas falam em 1,5 milhão. Então o São Paulo paga altos salários, né? Pagava 700 mil pro Éder. Se o Éder ganhava o Cheddar, lembra do Cheddar? Se ele ganhava 700 mil, é muito alto, concordam? Para um jogador melhor que ele ganhar 1 milhão, é muito razoável. Di Maria, caso fosse vir, a gente espera um salário grande, mas não tem o passe, né? Não tem você comprar o cara, né? Porque vai ficar ali futuramente. Nesse caso, já falou que não vai continuar na Europa, né? Tem a questão do futebol argentino, mas agora tá falando que quer vir jogar no futebol brasileiro. Então o São Paulo teria que pagar uma luva, né? Teria que pagar alguma coisinha. A gente fala 10 milhõezinhos, alguma coisa nesse sentido, e o salário alto. E isso sim, que é o que eu acredito que foi mais ou menos com o Rames, tá? Mas a questão é, um cara desse chegando no São Paulo, digamos que chegue um cara do nível... Agora o São Paulo tá monitorando, eu vou atualizar vocês caso faça proposta oficial. Mas assim, vocês, acho que a maioria já conhece minha opinião. É simplesmente espetacular. Pelo que nós vimos esses jogadores lendários, né, fazerem. Lendários é forte, a palavra é forte. O Di Maria eu acho que é um jogador lendário, tal qual o Suárez que voltou pro Grêmio recentemente. Abaixo do Messi, do Cristiano Ronaldo, mas são jogadores protagonistas de Champions League, muitas vezes. Tipo o Benzema, é um cara outro nível. Um cara desse chegando no São Paulo, caso o São Paulo faça a proposta e caso venha, muda o patamar do time da noite pro dia mais ainda. Mais ainda, porque além de ser um jogador espetacular, o cara ele causa um impacto no elenco muito grande. Ninguém fica parado do lado do Lucas, do lado do Rafinha, do lado do Luiz Gustavo, do lado do Di Maria, né? O cara que chega com uma moral enorme, além de ser um dos melhores da posição do mundo até hoje, mesmo que esteja mais velho, a gente sabe que esses jogadores mais velhos, aqui no Brasil, por conta do nível do futebol brasileiro, são muito superiores aos jogadores que nós temos aqui. Vídeo Suárez, o que fez no Grêmio, né? Temporada passada. Então, além de um cara desse chegar e elitizar, fortalecer demais o elenco do São Paulo, ele assusta demais os adversários. Os caras falam, Di Maria, tava vendo esse cara na Copa Comércio ontem. Entendeu? É muito acima. É muito acima e melhora significativamente. E muito plausível, porque o São Paulo acabou de trazer Lucas, Rames, Luiz Gustavo, caras de Champions League. E essa diretoria que está muito de parabéns pelo São Paulo, não está de brincadeira. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu vou atualizando vocês de tudo em tempo real aqui no canal. Comentem, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acham. Se inscrevam aí, ativem as notificações. Vou deixando like. Obrigado e até a próxima.